Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo portal câmara.leg.br/TV ou pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito bom dia, eu sou Lincoln Macário, de volta e a gente vai junto aí pela próxima hora e meia, sabendo de tudo que vai acontecer na Câmara dos Deputados nessa semana, que apesar de mais curta não significa que será menos movimentada. Ao contrário, muita coisa deve acontecer nessa semana. Eu começo destacando justamente que a Câmara pode votar hoje a urgência para o projeto de decreto legislativo que derruba um decreto presidencial que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que tem colocado Legislativo e Executivo aí em lados opostos nessa discussão. Cid Queiroz, nosso repórter setorista do plenário, traz as informações sobre a pauta dessa semana nas votações, nesse que é o principal órgão da Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo. Olá. Com a semana mais curta por causa do feriado de Corpus Christi, o presidente Hugo Mota marcou sessões deliberativas a partir de segunda-feira. Nesse dia será votado requerimento de urgência para o projeto que cancela o decreto do Poder Executivo de aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. O decreto presidencial editado no último dia 11 substituiu o decreto anterior que previa alíquotas ainda maiores. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, criticou a estratégia da oposição. Na verdade, o decreto novo, ao você revogar, você volta com o decreto anterior. O fato é que todo mundo aqui tem que saber o seguinte: não tem alternativa ao IOF que não seja medida provisória, porque só vamos ter um outro caminho, que é de contingenciar e bloquear mais de 20 bilhões. Foram bloqueados e contingenciados 30 bi. Se não houver a votação, nós vamos ter que fazer um contingenciamento maior. O líder do PL, deputado fluminense Sóstenes Cavalcante, respondeu que a oposição vai trabalhar para derrubar os dois decretos presidenciais. Este PDL, a gente votando mérito, derruba o último decreto e volta a valer o anterior, que é pior, e também temos que partir para cima do outro imediatamente. Este é o processo legislativo. Lógico que estamos vendo com a assessoria da Câmara se seria possível uma pensação para numa votação só a gente derrubar os dois. Em não sendo possível, nós votaremos os dois, porque o que não vamos aceitar é que a carga tributária continue sendo aumentada como solução mágica. Na semana, os deputados vão continuar a votação do projeto estabelecendo que a aproximação voluntária de agressor de violência doméstica, mesmo que ocorra com o consentimento da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva. A relatora, deputada baiana Rogéria Santos, do Republicanos, explicou a importância dessa matéria. Quando a gente retira a questão do consentimento da vítima, a gente deixa uma mulher em situação de hipervulnerabilidade decidir por uma situação que naquele momento ela não está habilitada. Mulheres em situação de depressão, mulheres que após uma violência tentam suicídio, mulheres que exacerbam comportamentos autodepreciativos e autodestrutivos. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter como definir esse consentimento. O plenário pode concluir também a votação do projeto que estabelece agosto como o mês de combate às desigualdades. Também na pauta dessa semana, o projeto que inclui no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, os Centros Comunitários da Paz. E a depender de uma negociação entre os partidos, na quarta-feira, os deputados podem votar o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros das suas famílias da Assembleia Geral das Nações Unidas. O deputado paulista Orlando Silva, do PCdoB,
defendeu a aprovação desse acordo internacional. É um projeto de decreto legislativo que ratifica uma convenção internacional que reconhece os direitos dos trabalhadores imigrantes e das suas famílias. O Brasil, presidente, é um país formado por imigrantes. Nossos povos originários é a nossa raiz mais profunda. Nós temos a tragédia da escravidão que trouxe para cá os negros da África, trouxe também a cultura, a formação que permitiu a alma do Brasil. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, encaminhou contra a matéria, mas se disse aberta ao diálogo. Eu me coloco à disposição para o diálogo, mas quero deixar muito claro que aqui não tem nada contra a natureza do povo brasileiro, miscigenada, dos imigrantes que aqui vieram para construir esse país, que tem todo o nosso apoio. Mas aqui é um excesso que coloca o imigrante numa condição superior até ao brasileiro. E nós não concordamos com isso, mas estou aberta ao diálogo. Antes, na terça-feira, deve ser convocada a sessão do Congresso para a votação de vetos presidenciais, de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e de projeto de crédito suplementar. Nessa sessão, será feita a leitura de instalação da CPMI do INSS. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até lá! E está pronto para ser votado no plenário um projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. O deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, relator dessa proposta, deu alguns detalhes sobre o projeto no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, agora há pouco. Sem regulamentação, as empresas, né, elas criam suas próprias regras. Quer dizer, não existe uma direção básica, geral, para que as empresas, né, venham formularem, né, formular os seus regulamentos. Então, cada empresa cria o seu regulamento e que os consumidores, né, não têm acesso absolutamente a nada sobre isso. Então, por isso aconteceu, né, com a 123 milha, porque algumas dessas empresas, Ana, são empresas de fato sérias e, digamos, equilibradas. E outras nem tanto, como foi o caso da 123 milhas, e essas empresas acabaram se tornando, na minha visão, fui eu que falo isso, essas empresas acabaram se tornando uma espécie de casas da moeda de ativos paralelos. Essas empresas hoje, em seus autorregulamentos, com esses contratos específicos que só elas sabem, só elas conhecem, elas simplesmente informam os consumidores, daqui a 20 dias, 30 dias, a sua milha que era sua agora não é mais, não vale mais e passa a ser nossa. E Deus sabe o que eles fazem com essas milhas, com essa caixa preta. Através do nosso substitutivo, nós estamos dizendo o seguinte: vocês podem, né, criar as milhas e pontos que vocês quiserem, dentro da seguinte direção. Ou seja, se você quiser vender pontos e milhas, ou seja, esses pontos e milhas se tornaram um ativo, porque você pode vender e você paga, né, o dinheiro lá do seu cartão de crédito e tal, ou à vista para essas empresas. Mas, uma vez o consumidor comprando esses pontos e milhas serão imprescritíveis, entendeu? Os que são comprados. Agora, quando a empresa, né, por um motivo ou outro, no seu regulamento, ela diz: se você viajar com os meus aviões, né, tantas milhas, né, eu vou lhe dar 10% dessas milhas que você viajou, eu vou lhe dar, né, para que amanhã você possa viajar novamente com o somatório dessas milhas e tal, e etc. Então, o consumidor pagou para isso, mas ela não era obrigado a dar pontos e milhas para que ele amanhã facilitasse suas viagens, inclusive com suas famílias. Só que a empresa, nesse caso,
vai ser obrigada hoje pelo meu relatório, pelo meu substitutivo, isso precisa ser aprovado ou não, né, em plenário, né? No mínimo, esses pontos e milhas valerão 30 meses, no mínimo 30 meses. E quando faltarem 6 meses para esses pontos e milhas expirarem, no mínimo 6 meses, essas empresas terão que avisar aos seus respectivos participantes do sistema de fidelização dela, terão que avisar, faltam 6 meses e vai expirar. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer assistir a íntegra da entrevista? Você adora um programa de milhagem como eu? O link te direciona para a playlist com todos os programas mais recentes do Painel Eletrônico, que é um programa em parceria da TV Câmara com a Rádio Câmara, e toda a íntegra dessa entrevista e todas as demais entrevistas recentes, em ordem de antiguidade, da mais nova para a mais antiga, estão disponíveis para você nessa playlist. Essa playlist, inclusive, é uma forma muito interessante de você se conectar com todos os assuntos que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados, porque o programa Painel Eletrônico traz um belo panorama de tudo que é debatido aqui, podendo várias vezes aprofundar mais nessas entrevistas mais longas do programa Painel Eletrônico. E olha só, semana menor, em razão do feriado, mas nem por isso menos movimentada nas comissões, é o que você vai ver agora com a Aline Castelo Branco, que traz para a gente informações sobre a agenda da semana lá direto, do início do corredor das comissões. Hoje mais tranquilo, mas terça e quarta a gente já sabe, né, Aline? Isso, Lincoln, justamente falando sobre isso, sobre essa agenda movimentada aqui no Corredor das Comissões. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Câmara Agora, que eu trago um pouco do resumo do que pode acontecer nesta semana, que por ser mais curta, mas como você bem disse, não tem menos comissões e reuniões. Começa falando que hoje às 3h, a Comissão de Desenvolvimento Urbano debate questões ligadas à violência em reintegrações de posse na cidade de São Paulo. Os deputados querem discutir a violência que há por autoridades policiais nessas ações judiciais de desocupação. Também querem discutir aí qual é o destino dessas famílias que têm que ser retiradas desses locais. E você pode acompanhar essa comissão, saber um pouco mais sobre esse debate, sobre quem vai participar nesse QR Code que aparece aqui ao meu lado. A comissão, amanhã, às 9h30, o grupo de trabalho sobre a reforma administrativa vai ouvir representantes de servidores públicos. Esse grupo de trabalho que debate uma proposta de emenda à Constituição para fazer alterações nessa questão do funcionalismo público, das regras que regem o funcionalismo público, vai discutir questões ligadas justamente à estabilidade do cargo, que é um dos principais atrativos do funcionalismo público, critérios para progressão, estrutura de carreira. Tudo isso vai ser debatido amanhã, justamente pensando aí nessa proposta de reforma administrativa. Você pode acompanhar esse debate apontando o seu celular pelo QR Code aqui ao meu lado. Amanhã às 10h, a Comissão de Cultura vai debater uma proposta para criar o Dia do Samurai. A Comissão de Cultura atua nessa valorização da cultura brasileira e eles querem valorizar essa contribuição da cultura japonesa no Brasil, criando justamente o Dia do Samurai aqui no Brasil, para falar também sobre os valores que o samurai representa para a cultura japonesa, como a disciplina, a honra e o respeito. Você pode acompanhar essa comissão apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Amanhã, às 10h, a Comissão do Esporte vai discutir ações da Secretaria Nacional de Esportes voltadas para a inclusão social. Vão estar presentes nessa comissão justamente representantes da Secretaria Nacional de Esporte, Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social para falar sobre ações da Secretaria que envolvam acesso ao esporte em comunidades mais vulneráveis. A gente sabe aqui que o esporte é uma das grandes saídas nesses locais mais vulneráveis socialmente para retirar as pessoas das ruas, da violência. Então, os deputados querem entender mais quais são as ações que estão atualmente em vigor pelo governo para inclusão social e também sobre o lazer como um direito da Constituição. Então, você pode acompanhar essa comissão, esse debate, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. E amanhã, às 10h, a Comissão da Pessoa com Deficiência debate a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre Doenças Mitocondriais. Essas doenças mitocondriais
há um termo muito específico, mas fala ali sobre doenças como encefalopatia e neuropatia óptica hereditária. O objetivo de criar uma semana para falar sobre essas doenças é justamente dar visibilidade para essas condições mais raras, incentivar um diagnóstico precoce e promover o apoio especializado a famílias que convivem, né, com pessoas que têm essa doença. Você pode enviar perguntas para a comissão, fazer sua contribuição apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Lincoln. Obrigado, Aline Castelo Branco. Daqui a pouco tem mais, não é isso? Olha só, o uso de tecnologia pelos jovens foi tema de um projeto de lei que está sendo muito debatido aqui na Câmara, mais especificamente na Comissão de Comunicação, nesse contexto de debate sobre regulamentação das plataformas, né? É o PL 2628 de 2022. Vou repetir caso você queira pesquisá-lo. PL 2628 de 2022. E ele trata mais especificamente da proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Uma audiência pública organizada na Comissão de Comunicação discutiu educação digital, controle parental, que é o controle feito pelos pais, né, o uso das tecnologias pelas crianças e principalmente formas de inclusão por meio da tecnologia. O deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, foi o autor do pedido para a realização desse debate. A gente vai ouvir um trecho da fala dele. A internet, ela traz muitas oportunidades. Ela abre as portas, ela gera aprendizado, ela tem muitos pontos positivos. Mas nós também temos de convir que a internet é um ambiente de medo, de insegurança, de local de abuso sexual, de bullying, de muitas coisas que o poder público, os pais, nós temos que tomar providência. Então, é passado da hora que nós possamos regulamentar, que nós possamos ter a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Há uma expectativa muito grande em torno desse projeto, principalmente diante do fato de que o projeto que regulava de um modo geral as redes sociais não conseguiu avançar aqui na Câmara e diante do fato de que o Supremo Tribunal Federal está julgando a matéria e deve acabar traçando algumas regras, alguns parâmetros, ocupando esse espaço, né, da desregulamentação com algumas das suas decisões. Por isso, esse debate tem ganhado muita força. Mas enquanto o debate sobre a regulamentação não avança, pelo menos não na velocidade que muitos segmentos da sociedade gostariam, o plenário da Câmara aprovou pelo menos a criação de uma campanha nacional sobre a utilização consciente das tecnologias. E ela será promovida, essa semana de conscientização, será promovida sempre no mês de abril. Quem explica para a gente como vai funcionar é o Cid Queiroz. Aos 16 anos, a estudante Tawane Vitória procurou ajuda especializada no Adolescentro, Centro de Referência em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes no Distrito Federal. Diagnóstico: depressão e ansiedade por exposição exagerada à tela do celular. Porque eu ficava desde quando eu acordava até quando eu ia dormir. Eu não largava o celular para nada. E aí a gente conversando com a doutora, ela falou que realmente eu estava extrapolando muito, eu estava ficando muito tempo nas redes. E aí eu comecei a notar essa diferença também. E aí, a partir disso, eu comecei a querer mudar. Em sua casa no Sol Nascente, na periferia de Brasília, são apenas ela e a mãe, a auxiliar de serviços gerais Maria da Cruz. Preocupada, porque só é eu e ela em casa, né? Aí eu saio para trabalhar, tipo assim, eu acordo 4h30, eu tenho que estar lá às 7h, eu trabalho no Noroeste, né? E aí você sair de casa preocupada, né? Teve um dia que a Tawane teve um estresse extremo de noite, por conta da depressão e por conta que não dormia direito, né? Então, eu só vim saber depois, porque ela me contou. Mas ela fez muita zoada lá em casa, gritando, porque a falta do sono, ela fica irritada, né? Ficou irritada, ficou mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, misericórdia. Profissionais de saúde vêm identificando uma relação entre o uso de redes sociais e a saúde mental da população. Segundo o relatório do Panorama da Saúde Mental do Instituto Cactus,
94% da população usa redes sociais, entre os quais 37% faz isso durante 3 horas ou mais por dia. A psicóloga Fernanda Jota, da Secretaria de Saúde do DF, explica como o uso prolongado de telas pode afetar a nossa saúde mental. Vídeos curtos, por exemplo, que hoje a gente entende que é o que mais prejudica as ações no cérebro, né? Você, a cada 30 segundos que vê aquele vídeo, você tem uma liberação de dopamina. Imagina isso durante 2, 3, 4, 5 horas. Eu já atendi paciente que falou para mim que ficou 10 horas no TikTok seguidas. E para ela ter essa mesma quantidade de dopamina, ela depende de muito esforço, um dever de matemática, por exemplo, que não vai ter prazer, que não vai ter felicidade com aquilo. É como se o cérebro dela já tivesse destreinado para suportar a frustração. Segundo a psicóloga, o efeito é ainda pior entre adolescentes. As redes sociais, especialmente no caso das meninas, geram o que a gente chama de comparação ascendente. Então elas tendem a olhar para as redes sociais como algo muito superior a elas, porque as meninas estão sempre bonitas, não tem espinha no rosto, têm uma vida muito bem sucedida, enquanto que elas, numa vida normal, corriqueira, que é 99,9% da população, não tem nada daquilo, né? Então isso vai afetando a autoestima dessas meninas, porque elas estão em processo de construção de identidade, né? E elas ainda não sabem quem são. Para enfrentar esta situação, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria uma campanha nacional sobre o uso consciente das tecnologias digitais, incluindo jogos eletrônicos e redes sociais. A iniciativa foi do deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. Este projeto foi inspirado, inclusive, nas campanhas de tabagismo na década de 80, quando se dizia que podia fumar em qualquer lugar e de qualquer forma. E a gente entendeu na década de 80, através do Sistema Único de Saúde, que era fundamental ter uma campanha de educação para as famílias. Agora, com essa epidemia de casos que nós temos de uso excessivo de telas, de crianças que não têm relações sociais, de problemas cognitivos, é fundamental que o Estado brasileiro tenha uma normatização. Relatora do projeto, a deputada mineira Duda Salaber, do PDT, lembrou que os benefícios da tecnologia digital vieram acompanhados de riscos para crianças e jovens que precisam ser protegidos. Esses avanços vieram com diversos custos. No que se refere às nossas crianças, elas passaram muito cedo a ter acesso fácil a coisas que não têm maturidade para entender. São submetidas a estímulos que podem ser comparados a efeito de narcóticos, com a liberação de dopamina e outros neurotransmissores quando são reforçadas por curtidas ou recebem atualizações. Nesse sentido, precisamos proteger nossos jovens e crianças dos malefícios da tecnologia. Não se trata de condenar a tecnologia, mas de garantir a maximização dos benefícios e a redução dos prejuízos. O texto, que aguarda a apreciação do Senado, prevê a realização de campanha anual em todo o mês de abril. Além das redes e dos jogos, o tema abrangerá a utilização de aplicação de internet, conteúdos audiovisuais e programas computacionais. A comissão especial, que está discutindo um limite para o pagamento de precatórios e também para os débitos previdenciários nos municípios, está promovendo uma série de seminários estaduais para discutir a PEC 66, a proposta de emenda à Constituição 66 de 2023, que trata dessa temática. Só para resumir bem para você o que ela trata, a PEC pretende dar um limite para o pagamento de precatórios pelos municípios, para que eles não quebrem, não enfrentem dificuldades financeiras, além de abrir um novo prazo para que esses municípios possam parcelar débitos que têm com a Previdência. A maior parte dos municípios está com algum débito, está atrasado em relação ao recolhimento de contribuição previdenciária. O deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, está lá em Manaus, capital do estado, para coordenar esse seminário sobre o tema e vai falar conosco ao vivo agora. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que tenha um excelente debate, um excelente evento por aí. A PEC 66
foi a principal bandeira dos prefeitos na marcha que fizeram a Brasília recentemente. Essa pressão dos prefeitos está surtindo efeito? Deve funcionar? Deve fazer avançar essa PEC? Qual a dificuldade que está se encontrando e por que a necessidade de levar esse debate para perto da população, para perto dos municípios? Olha, primeiramente, obrigado, Nico, pela oportunidade. Realmente, a gente precisa fazer com que os municípios possam pagar essas dívidas, seja previdenciárias, seja dos precatórios, para que não fiquem de uma forma tirando recursos das despesas essenciais dos municípios, seja da saúde, da infraestrutura, da educação, que é isso que tem acontecido atualmente. Quando o precatório entra, ele entra com bloqueio, e esse bloqueio influencia em todas as contas que estão abertas da prefeitura, inclusive contas de convênios com os estados, contas de emendas parlamentares, e que, portanto, vão causar prejuízos tanto na prestação de contas dessas prefeituras, mas principalmente no desinvestimento, na desassistência em relação aos pontos-chave, aos pontos onde a população mais precisa. Então, a gente precisa, sim, fazer com que os municípios tenham condições de pagar com um refinanciamento, uma dilatação do prazo para esse financiamento, mas também impor limites para que esses bloqueios não venham a prejudicar o atendimento à população. Agora, deputada, a sensação que às vezes a gente tem em relação às contas dos municípios é que os prefeitos estão sempre enxugando o gelo, né? Está sempre com uma situação de arroxo. Em alguns casos, inclusive, a gente tem previsão legal de que os municípios não tenham bloqueados os repasses, como manda a lei, justamente porque se esses repasses forem bloqueados, geralmente o corte é 50 mil habitantes, para esses municípios, os municípios realmente vão à falência, não tem como entregar o mínimo de educação, o mínimo de saúde. Será que a gente não está precisando repensar também, reorganizar a nossa forma de divisão dessas competências? Porque a gente tem municípios com 800 habitantes e municípios com 13 milhões de habitantes. Está na hora da gente começar a repensar soluções de mais longo prazo para esse problema? Olha, sem dúvida, o que acontece é que, na verdade, eles não estão enxugando o gelo. Um está empurrando o problema para a próxima gestão. E ninguém paga, porque se tornaram dívidas impagáveis. Municípios onde a receita do município é de 3, 4 milhões mês e deve 200 milhões, 150 milhões. Então, é uma dívida impagável. E uma das propostas que estão na mesa é a mudança do indexador da dívida. O que é isso? Hoje, a dívida ela é baseada pela taxa Selic, que a gente sabe que com a taxa de juros que o Brasil tem hoje, é uma taxa muito alta, principalmente quando você fala de uma dívida de 10, 15 anos de existência. Então, você mudando esse indexador para o IPCA, somente essa mudança já traz uma redução bem significativa. O que a gente precisa fazer no âmbito dessa PEC é, sem dúvida, tornar viável, trazer as condições necessárias para que os municípios comecem a pagar e não fiquem somente atrás de liminar na justiça para conseguir as certidões necessárias para conseguirem receberem os repasses, seja de emenda, seja de convênios, tanto do governo federal como dos estados. Então, nosso trabalho é tornar possível o pagamento dessas dívidas. Perfeito. Deputado Fausto Júnior, quem é que deve participar desse debate aí? Como é que devem ser encaminhados os trabalhos e o que se espera ao final deles? Olha, é muito importante a participação de todos os entes que estão envolvidos aqui. Nós estamos presentes, o Tribunal de Contas do Estado, a Associação Amazonista dos Municípios, o Ministério Público do Estado, o Governo do Estado, enfim. Todos os interessados nessa pauta estão presentes, estão sentados na mesa, prontos para o diálogo, para que a gente possa ouvi-los e, dessa forma, construir a melhor proposta. Perfeito. Obrigado, deputado Fausto Júnior. Um bom debate, um excelente trabalho e que a gente consiga começar, pelo menos, a construção dessa solução para os 5.570 municípios brasileiros que enfrentam dificuldades, né? Grande abraço. E olha só, o deputado Toninho Vantir, do PP do Paraná, é o coordenador estadual do seminário sobre precatórios e o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios ali na sua região. Ele enviou um vídeo para a gente comentando, porque há um evento paralelo, parecido, que está ocorrendo também por lá. Vamos ouvi-lo. Hoje estamos aqui no Paraná debatendo a PEC 66, uma PEC que vem regulamentar o pagamento dos precatórios,
vem regulamentar também o parcelamento da dívida previdenciária. Isso é muito importante para os municípios, que devem ter a certidão negativa para poder acessar recursos, empréstimos, então é de grande relevância. Esse debate deve ser feito, sim, em cada município, como está sendo, em cada estado, como está sendo feito aqui no Paraná, envolvendo os prefeitos que representam os seus próprios municípios. Então, é uma decisão do nosso presidente, do Baleia Rossi, nosso relator da comissão, e nós queremos realmente fazer um texto que atenda o interesse não só das prefeituras, mas também de quem tem a receber os precatórios, tá certo? Então, estamos aqui no Paraná reunidos para debater esse assunto de grande relevância para o país. Expectativa de prefeitos de todo o país em torno da PEC 66. Vamos acionar a Aline Castelo Branco para trazer mais destaques da agenda dessa semana. Isso, Lincoln. Já amanhã, às 10 da manhã, a Comissão de Direitos Humanos vai falar sobre políticas públicas para pessoas com autismo. A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial atua justamente na promoção, na inclusão e no combate às desigualdades. Então, eles querem aí discutir políticas públicas que garantam o respeito, a proteção e o pleno exercício dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, justamente com foco na educação, na saúde, na inclusão social e na acessibilidade. Você pode, claro, acompanhar todo esse debate apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Amanhã, ainda às 10 da manhã, a Comissão Especial sobre a Lei de Incentivo ao Esporte vai falar sobre o futuro desse que é um dos principais mecanismos de financiamento de projetos esportivos no país. A reunião vai discutir e vai tratar da necessidade de prorrogação dessa lei e também sobre a garantia de segurança jurídica para empresas, e instituições que participavam dessas iniciativas voltadas para o esporte. Você pode acompanhar esse debate também pelo QR Code aqui ao meu lado. Amanhã às 11, a Comissão Especial sobre Agentes Comunitários e Agentes de Combate à Endemia vai deliberar que aconteçam seminários em 3 capitais aqui no Brasil, Fortaleza, Curitiba e São Paulo. Os deputados estão preocupados aí em justamente ouvir vários agentes comunitários de saúde e de combate a endemias nos estados para falar de cada realidade em cada estado, porque isso muda muito de estado para estado a atuação desses profissionais e eles querem garantir uma lei robusta para garantir o piso salarial e uma garantia de estabilidade dessas carreiras, justamente para fortalecer o papel dos agentes na prevenção e na promoção da saúde pública. Você pode acompanhar essa deliberação, essa reunião da comissão também pelo QR Code aqui ao meu lado. A subcomissão sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vai ser instalada amanhã às 11 da manhã. Essa subcomissão vai justamente eleger um presidente e um relator para essa comissão, para, no fim, se desenvolver um projeto para falar sobre a inclusão de pessoas com deficiências no mercado, no mercado de trabalho, para oferecer, claro, o emprego, a acessibilidade e também o cumprimento da lei de cotas, que garante a atuação dessas pessoas no mercado de trabalho. Você pode saber um pouco mais sobre essas deliberações, sobre essa votação, sobre essa instalação dessa subcomissão, também pelo QR Code aqui ao meu lado. E amanhã, às 1 da tarde, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai falar sobre melhorias no atendimento a quem tem mucopolissacaridose, que é uma doença genética rara que afeta o metabolismo celular e pode causar deformidades ósseas, rigidez articular, baixa estatura e prejuízos à qualidade de vida. Os deputados querem aí saber como podem ampliar o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à assistência especializada. Você pode ter mais detalhes sobre essa audiência pública na Comissão de Pessoas, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pelo QR Code aqui ao meu lado. Lincoln. Perfeito. Obrigado, Aline Castelo Branco. Daqui a pouco tem mais um giro, não é isso? E olha só, na primeira reunião da comissão externa criada para acompanhar o problema dos feminicídios ocorridos no estado do Rio Grande do Sul,
Essa primeira reunião está acontecendo nesse momento lá em Porto Alegre. Os dados da Secretaria de Segurança Pública Gaúcha e do Observatório Lupa Feminista confirmam que até o dia 7 de junho foram registrados 35 feminicídios no estado. No ano passado foram mais 111 e desde 2012 já são 1.300 assassinatos de mulheres. De acordo com o mapa da Segurança Pública divulgado pelo Ministério da Justiça na semana passada, 4 mulheres são mortas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou por menosprezo e discriminação, esses dados consolidados para todo o Brasil. A deputada Franciane Bayer, do Republicanos Gaúchos, é uma das coordenadoras dessa comissão externa sobre os feminicídios no Rio Grande do Sul, está lá em Porto Alegre, junto com outras deputadas da comissão, vai conversar com a gente agora. Deputada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por interromper rapidamente sua participação no evento para conversar conosco. Qual é o propósito desse evento, do trabalho da comissão como um todo e como fazer um enfrentamento para um problema que não só já é grave, mas parece que vem se intensificando de uns tempos para cá? Bom, essa comissão nasceu a necessidade principalmente quando no feriadão da Páscoa nós tivemos 10 feminicídios acontecidos no estado do Rio Grande do Sul. Em 3 dias, 10 mulheres perderam a vida para a violência contra a mulher. As deputadas gaúchas, todas as 6 deputadas da bancada gaúcha, nos reunimos para instalar essa comissão externa e fazer um estudo, um diagnóstico do problema. A gente sabe que o feminicídio é a gota d'água da violência contra a mulher. Essa mulher, antes de perder a vida para o feminicídio, ela já passou pela violência psicológica, pela violência moral, pela violência física, e a comissão vem, nesse primeiro momento, fazendo um diagnóstico, onde estão os gargalos, o que tem acontecido, que essa mulher vítima de violência não tem conseguido romper esse ciclo, ou não tem conseguido a medida protetiva, não tem feito a denúncia. Então, nós estamos começando essa primeira jornada, realizando hoje uma reunião aqui na Defensoria Pública do Estado, ouvindo os movimentos que trabalham a pauta de combate à violência e de proteção à mulher, recebendo esses dados, seguiremos com a agenda com a Secretaria de Segurança, agenda com o governador, trazendo um diagnóstico do olhar da sociedade civil, tanto quanto do olhar do governo do estado, levantando esses dados e pensando, a comissão externa pensando como que nós podemos efetivamente combater esses números que não são só números, que são vidas de mulheres que estão sendo perdidas para a violência. Infelizmente, nós estamos com as estatísticas que nos chocam, mas não são só números, são vidas de mulheres que estão sendo perdidas e vidas de famílias que estão sendo. E a comissão externa hoje começa o seu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com essa primeira reunião de escuta participativa. Apresentamos o nosso plano de trabalho preliminar, mas vamos incorporar outras sugestões. Teremos audiências públicas, tanto no estado quanto audiências regionais pelo estado todo, visitas técnicas para diagnosticar o problema e, num segundo momento, então, traçar as estratégias para combater, para enfrentar esse problema que diagnosticamos hoje, levando vida de mulheres. Deputada Franciane Bayer, 2 perguntas em uma. Quando foi aprovada a lei que tipificou o feminicídio, houve uma enorme resistência de uma parte do Congresso Nacional, dizendo que, na verdade, se tratava de um homicídio como outro qualquer. Muita gente argumentava que não fazia sentido essa especificação, essa tipificação. Me parece, diante do que temos observado, que foi uma decisão acertada. Eu gostaria da avaliação da senhora em relação a isso, mas, principalmente, também uma pergunta que se conecta com essa. A gente está vendo um aumento desse tipo de crime em razão da busca da mulher por protagonismo, um empoderamento da mulher que tem gerado conflitos que às vezes resultam na morte, ou a gente só tinha esse problema escondido que ficou mais evidente agora diante da tipificação específica do crime de feminicídio? Eu acredito que a tipificação do crime trouxe à tona aquilo que nós já vivenciávamos, mas nós não tínhamos esse número
separados dos homicídios. O que as mulheres têm enfrentado é histórico e, infelizmente, cultural, muitas vezes aqui no nosso estado, através do machismo que já vivenciávamos, mas que hoje sim, a partir de um momento em que a gente consegue diagnosticar e separar esses números, a gente consegue ter dados para trabalhar, inclusive, as políticas públicas. Eu acredito que a aprovação da tipificação do feminicídio foi um avanço na proteção da vida das mulheres, que trouxe à tona esse problema que antes era subnotificado ou escondido, mas que a gente tem enfrentado a crescente do problema também por muita conscientização da população em poder diagnosticar. Mas, infelizmente, nós precisamos trabalhar agora com uma ferramenta de atuação para combater esse mal que agora já está à tona e que os dados nos trazem. O estado do Rio Grande do Sul tem grandes avanços em projetos que está acontecendo. Inclusive, dentro da comissão externa, eu vou subrelatar um tema que vai tratar do monitoramento do agressor e da responsabilização desse. Porque hoje a gente levanta dados, a gente tem algumas medidas protetivas que a lei traz para a mulher, mas a gente não fala muito sobre qual é o tratamento que é dado para o agressor. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um programa, um plano piloto que foi lançado de monitoramento para o agressor, através da tornozeleira eletrônica, mas um programa específico de combate à violência, que nós vamos buscar como está esse funcionamento. Infelizmente, a gente tem algumas informações que faltam equipamentos para o trabalho e a segurança para a mulher. E também vamos falar sobre a responsabilização desse agressor, como que nós tratamos ele, porque infelizmente hoje a gente muitas vezes enxuga gelo. Você tira uma mulher do ciclo de violência antes que aconteça o feminicídio, passado ali um tempo, aquele agressor se relaciona com outra mulher e nós temos outra mulher vítima de violência. E a gente não tem trabalhado a figura do agressor, da responsabilização, de um trabalho psicológico que tem feito sobre o agressor, e nós vamos tratar disso aqui também na comissão externa. A comissão externa focada em estudar os casos do Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que do resultado dessa comissão nós vamos sair com projetos de leis importantes para todas as mulheres do Brasil. Às vezes esse foco num caso específico ajuda a jogar luz sobre um conjunto muito maior, porque é como se faz no método científico, né? Você faz um recorte para conseguir aprofundar mais no tema. Agora, uma última pergunta, deputada Franciane, peço desculpa por me alongar, mas o que a gente parece observar também, me corrija se eu estiver errado, é que a gente tem sim alguma reação, né, de um machismo, de uma sociedade ainda bastante organizada a partir do poder concentrado nos homens, o chamado patriarcado. Como a gente enfrenta essa reação e como a gente semeia a solução do problema de longo prazo nas gerações mais novas, que se veem agora exatamente num dilema de que lado optar. Esse lado histórico, concentrador de poder nas mãos dos homens, ou um lado mais equilibrado em que se compreende a importância, a necessidade e a urgência de se recolocar a mulher no centro do debate político e da defesa dos seus direitos. Isso com certeza passa pelo processo de mudança cultural, que não tem como não falar sobre educação, né? E eu, como mulher e mãe de um menino, eu sempre coloco isso. Qual é o ensinamento que eu estou dando para o meu filho de como se deve tratar as mulheres, como se deve tratar a mulher, porque ele é, na verdade, hoje é praticamente um homem que trata mulheres, e como ele faz esse recorte, né? Essa visão que a gente traz. Então, eu acredito muito que, falando em mudanças a médio e longo prazo, o papel passa pela educação, passa pela conscientização e passa por uma sociedade que compreende o papel da mulher, que não está aqui para disputar espaço com os homens, mas que está aqui para estar lado a lado, trabalhando em igualdade. E é isso que nós queremos e que nós buscamos, que todas as mulheres tenham a chance de viver, não apenas sobreviver, nos seus espaços com respeito e com segurança. Deputada Franciane Bayer, meu desejo é que um excelente encontro, que seja mais uma semente a ser plantada para que a gente veja florescer em breve uma sociedade mais justa com as mulheres. Obrigado e bom trabalho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico sempre à disposição para trazer os relatos do trabalho da comissão externa. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. E a gente volta a acionar a Aline Castelo Branco para trazer mais um giro da agenda movimentadíssima dessa semana, com vários eventos que podem tocar você, Aline.
Isso, Lincoln. Começo falando sobre amanhã, às 1h30 da tarde, a Comissão Especial sobre Inteligência Artificial vai falar aí sobre proteção de direitos fundamentais. Essa comissão que fala sobre aquele projeto que regulamenta a atuação da inteligência artificial aqui no país, vai discutir como esses avanços tecnológicos podem afetar esses direitos fundamentais garantidos a todos os brasileiros, que é a privacidade, a responsabilidade, a transparência algorítmica e, claro, os impactos sociais no uso da inteligência artificial. Você pode acompanhar esse debate apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao lado e, claro, acompanhar todos os debates, porque a comissão especial sobre inteligência artificial tem feito várias audiências públicas justamente pensando nos impactos do uso da inteligência no Brasil. Amanhã, às 2 da tarde, a Comissão de Defesa do Consumidor vai falar sobre umas novas regras da Anatel e como elas podem afetar o consumidor. Os deputados vão ouvir aí representantes da agência, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, representantes dessas empresas de telefonia e entidades de defesa do consumidor para falar sobre essas novas regras que a Anatel impôs, que podem, aí, segundo os deputados, restringir direitos de usuários no acesso à telefonia, à internet e à TV por assinatura. Você pode acompanhar essa comissão e, claro, ver também os requerimentos, quem são os convidados, através do QR Code aqui ao meu lado. Amanhã, às 2 da tarde, a comissão especial que fala aí sobre o Plano Nacional de Educação, que vige de 2024 a 2034, os próximos 10 anos da educação, vai falar sobre educação profissional. Os deputados querem debater como garantir o acesso, a permanência, a conclusão e a qualidade no ensino técnico e tecnológico e qual o impacto direto na inserção no mercado de trabalho. Você pode enviar perguntas aos deputados, aos especialistas que estarão nesta comissão e contribuir com este debate com o QR Code aqui ao lado. Amanhã, às 2 da tarde, a comissão que fala aí sobre esse limite de pagamento dos precatórios pelos municípios, pelos estados, também tem uma audiência pública para falar sobre débitos previdenciários dos estados e dos municípios. A preocupação é que esse limite de pagamento dos precatórios possa prejudicar trabalhadores que aguardam decisões judiciais já transitadas em julgado. Você pode saber mais sobre essa comissão e acompanhar este debate pelo QR Code ao meu lado, é só apontar a câmera do seu celular. E amanhã, às 3 da tarde, a comissão, o grupo da reforma administrativa, ouve o setor produtivo, representantes da indústria, do comércio, do serviço, transportes, da agricultura e instituições financeiras vão falar sobre como uma proposta de reforma administrativa, de mudanças nas regras do funcionalismo público, pode afetar o ambiente de negócios, a produtividade e a competitividade no país. Você pode acompanhar esse debate apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao lado. Lincoln. Perfeito. Obrigado, Aline Castelo Branco. Ainda temos mais um giro aqui hoje, Olha só, e tem coisa acontecendo hoje, agora, lá no Corredor das Comissões. A gente vai dar um pulinho lá. Você tem imagens aí na sua tela de uma apresentação que o judoca herói do judô brasileiro, Flávio Canto, está fazendo na Comissão Especial da Lei de Incentivo ao Esporte. Você vê ele no quadradinho ali, que ele está participando de casa, remotamente, dessa audiência pública. Só para explicar rapidamente, nós temos uma lei de incentivo ao esporte muito parecida com a lei de incentivo à cultura, que é uma lei em que as empresas podem destinar parte do imposto de renda delas para algumas iniciativas culturais, no caso da Lei Rouanet, e para algumas iniciativas de esporte, de formação de base, de esporte comunitário, na Lei de Incentivo ao Esporte. Ocorre que a Lei de Incentivo ao Esporte, ela é temporária, ela não é permanente como a Lei Rouanet, que já tem quase 40 anos. E ela está para acabar. Só que há uma expectativa, há uma movimentação, inclusive, muito grande dos esportistas, dos dirigentes, dos deputados ligados ao tema, para tornar a Lei do Incentivo ao Esporte permanente. Tem até um projeto de lei tratando desse assunto, que é o PLP, Projeto de Lei Complementar, porque ele complementa a Constituição, 234 de 2024. É ele que está em debate nessa comissão especial que está fazendo essa audiência pública. Se você quiser acompanhar, hoje, inclusive, está focado em paradesporto e esporte comunitário. O Flávio Canto tem, inclusive, uma iniciativa de uma ONG que
treina, né, que ensina judô para crianças e usa o judô como uma forma de emancipação, de educação, de disciplina, etc. E ele está falando da experiência dele com a Lei de Incentivo ao Esporte, pedindo que a lei se torne perene. Está inclusive exibindo um vídeo institucional agora sobre o trabalho da ONG dele. Você quer acompanhar a fala do Flávio Canto, dos demais participantes? O QR Code te direciona para o ambiente de transmissão para que você possa assistir na íntegra, desde o início, a partir de agora, possa ver. Vou dar um pulinho aqui na tela touch, só para te mostrar quem são os participantes aqui, ó. Mariane Mini, da Rede Tênis Brasil, Flávio Canto, fundador do Instituto Reação, que é quem está fazendo uso da palavra agora, Aline Silva, fundadora da Associação Me Empodera, Verônica Hipólito, presidente do time Nauru, representante da Fundação Gol de Letra, que é do nosso grande atleta Raí, Daniel Dias, representante do Instituto Daniel Dias, que é paradesportista famosíssimo, né? William Fernando Oliveira, da Rede Esporte de Mudança Social, Romário Diego Marques, secretário-geral da Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes, e o secretário nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. Portanto, um foco especialmente aqui em como a Lei de Incentivo ao Esporte pode ser importante para o paradesporto, o desporto feito por pessoas com deficiência e que já deu tanto orgulho para o Brasil que é uma potência no paradesporto. Você encontra essa página aqui por meio do QR Code que está aparecendo e também em agenda, câmara.leg.br/agenda. Se você entrar lá agora, você vai encontrar esse botãozinho verde de acompanhe exatamente no evento que começou agora há pouco, para que você possa assistir na íntegra. Está aí o QR Code. Forma mais fácil, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, ele identifica que é um texto, esse texto é um endereço de internet dentro do nosso portal câmara.leg.br e você assiste na íntegra ou salva o link para assistir depois, se você não estiver podendo fazê-lo agora, porque eu lembro a você, tudo que a gente transmite por meio do nosso portal ou por meio do nosso canal oficial no YouTube, está disponível para ser assistido no momento que você quiser, para você compartilhar, curtir, inclusive é importante, que essa interação, esse engajamento, ensina para o robozinho do YouTube que você gosta daquele tipo de conteúdo e ele vai te oferecer mais e mais conteúdos dessa mesma natureza. Continua no vídeo institucional aí do Instituto Reação do Flávio Canto. Vou mostrar só mais uma vez ele lá no cantinho, participando. Está aí o debate acontecendo, o deputado Luciano coordenando esse trabalho aqui em tela cheia, o nosso herói do judô brasileiro, Flávio Canto, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de meio ambiente. A Comissão de Legislação Participativa, que também se envolve muito nos temas ambientais, recebeu ativistas para debaterem sobre o projeto de lei que aumenta penas para o tráfico de animais. Teve inclusive uma presença muito ilustre de um artista muito envolvido com essa temática nesta reunião da Comissão de Legislação Participativa. Quem acompanhou e vai resumir para a gente é o Silvério Rios. O cantor Ney Matogrosso e outros ativistas, como a apresentadora Luísa Mel, participaram de audiência na Câmara dos Deputados. A reunião serviu para tratar do projeto de lei que aumenta penas para o crime de tráfico de animais. A proposta em análise na Comissão de Legislação Participativa prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano para quem vender esses animais, mesmo em estágio de ovos ou larvas. E se o crime for permanente e em grande escala, a reclusão vai ser de 2 a 5 anos, além de caber aplicação de multa. Para a apresentadora e ativista Luísa Mel, a legislação atual, que prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção, protege o criminoso e pune o animal. O traficante, quando ele é pego pela polícia, ele fica ali, às vezes nem é preso, nem fica um dia, é solto, na semana seguinte já está praticando o crime novamente. E o animal, que é vítima disso, muitas vezes não pode ser reintroduzido na natureza, fica em órgãos do governo que não tem estrutura, ou mesmo em ONGs, e às vezes é condenado a uma prisão perpétua. Mesmo que esteja prevista na lei, a pena de detenção, na prática, não é aplicada contra quem pratica o crime de tráfico de animais, como explica o deputado Matheus Laiola, do União do Paraná. Se hoje eu encontrar aqui em Brasília uma pessoa com 50 macacos pregos, com 50 araras, a pessoa é conduzida para a delegacia, assina um compromisso de comparecer numa audiência futura no fórum e é liberada sem ficar 1 segundo presa, sem pagar 1 centavo de fiança. Então a pena é praticamente
inexistente. Relator do projeto no plenário da Câmara, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, destaca que o tráfico de animais silvestres é um dos maiores praticados no Brasil e no mundo. Além da dor, do sofrimento que é imposto a esses animais, retirando seu habitat, 10% deles somente que sobrevivem, 90% já morre no transporte, 10% continuam vivos, mas distante do seu habitat. Ney Matogrosso, que é dono de uma reserva particular, contou que mais de 5.000 animais silvestres já foram soltas em Saquarema para serem reintroduzidos na natureza. O cantor acredita que a mudança na lei é a única forma de conter o tráfico de animais. Então, é por essa razão que eu estou aqui, porque eu apoio totalmente esse projeto. Porque se não for assim, não vai mudar, não vai melhorar, não vai mudar, né? Enquanto as pessoas não se sentirem ameaçadas, elas não vão mudar essa maneira de pensar. Tá aí uma faceta de Ney Matogrosso que eu não conhecia. É muito bom saber que ela existe. E olha só, a Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, realiza 2 seminários hoje, agora pela manhã em Salvador e no fim da tarde em São Paulo. A comissão do PNE vem realizando vários seminários em todo o país, como prometido pelos integrantes logo que a comissão foi instalada. Já esteve em 8 estados, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Só te relembrando, se você não está acostumado com o assunto, o Plano Nacional de Educação, o PNE, ele tem uma duração de 10 anos, né, um decênio. É a principal peça para o planejamento educacional de todo o país, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, guia para a ação dos poderes públicos, para a formulação e principalmente para a implementação das políticas públicas na área educacional. Tem 18 metas, uma série de submetas, objetivos gerais e por aí vai. A gente vai conversar agora com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que já conversou com a gente tantas vezes sobre esse assunto, tem uma verdadeira adoração pelo tema, porque ele é vice-presidente da comissão sobre o PNE, está lá na Bahia, saiu de Santa Catarina para ajudar os baianos a discutir o PNE, não é, deputado? Sim, Lincoln. Um seminário importante já começou aqui. Estivemos em Porto Alegre na última sexta-feira, que foi também um momento privilegiado de debate. Estivemos em Cuiabá, estaremos em Belém e Tocantins na próxima semana, depois Florianópolis e em Santa Catarina. 18 objetivos para transformar a educação numa prioridade nacional. 58 metas e 252 estratégias é a proposta do novo Plano Nacional de Educação. E olha, Lincoln, depois das conferências municipais, conferências estaduais, a Conferência Nacional, e por obrigação constitucional, o governo elaborou o novo plano, apresentou para o Congresso, agora a gente volta para os estados para fazer mais uma escuta. E como está sendo importante essa mobilização nacional, onde secretarias municipais, secretarias estaduais, professores, estudantes, universidades, especialistas têm a oportunidade de opinar sobre os 18 objetivos, as 58 metas, 252 estratégias, do que propõe o Plano Nacional de Educação e aperfeiçoar, sugerir novas propostas. Eu fui o campeão de apresentação de propostas, mais de 400 emendas que apresentei ao novo Plano Nacional de Educação, porque fizemos muita escuta. Eu já estou participando do 13º seminário no Brasil e em Santa Catarina. Então, esse é um momento muito importante. Estamos hoje aqui em Salvador, ouvindo aqui as representações do Estado, como vai acontecer em São Paulo hoje à tarde, com a Tabata, com os demais deputados que vão participar lá. E por que nós estamos fazendo esse debate? Porque educação é importante, educação deve ser uma prioridade nacional. Os pais que estão nos assistindo, a sociedade brasileira, mesmo que aqueles que não estão envolvidos na educação, qual a melhor herança que a gente deixa para um país? É escola, é educação, é universidade, é profissionalização, é ciência, é tecnologia, é inovação. Como é que nós vamos ser um país desenvolvido? Como nós vamos ser um país grande, forte, democrático e justo? A educação poderá transformar a vida dessa juventude, dessas crianças do nosso Brasil. Por isso que o PNE não é um tema para o professor, para o educador, para o especialista. Plano Nacional de Educação é um tema da sociedade brasileira que tem que colocar lá
prioridade no financiamento, definir 10% do PIB no financiamento, é a sociedade brasileira que diz, ó, educação transforma um país, educação transforma a vida dos nossos filhos, educação transforma uma sociedade para que o nosso Brasil seja um país desenvolvido e justo, vai ser pela educação. Fora que a educação salva vidas, a educação gera desenvolvimento, né, deputado? Agora, a gente teve um PNE, o passado, dos últimos 10 anos, que era 2014, 2024. Inclusive, deveríamos ter preparado outro já para 24, 34, ele chegou atrasado, precisamos prorrogar, né, porque o governo anterior não fez, o governo atual já chegou com a obrigação de apresentar um em cima do laço. Provavelmente não, né? Se espera que ele fique de 25 a 35. Esperamos que não acabe sendo jogado para 26, 36. Mas o passado, das 10 metas, só 2 foram cumpridas e assim mesmo com muita dificuldade. Várias chegamos perto, mas não alcançamos. Nossas metas estão muito ousadas, nosso compromisso está muito baixo. O que precisa ser feito para que o próximo PNE a gente tenha pelo menos passe de ano, pelo menos tire uma média 5 ali? Olha, Lincoln, você traz uma questão central. O rompimento institucional democrático no país paralisou e retrocedeu as metas do Plano Nacional de Educação. Estamos retomando, e retomando o plano ouvindo todo mundo, ouvindo democraticamente a sociedade. Porque a sociedade brasileira diz, educação é prioridade? Então vamos financiar. Se é prioridade, tem que financiar. Tem que colocar os 10%. Não adianta botar 10% no PIB se ele não vai para o orçamento. Ele tem que ir para o orçamento do município, ele tem que ir para o orçamento dos governos estaduais, ele tem que ir para o orçamento do governo federal. Ou seja, associar metas com qualidade educacional, com enfrentamento às desigualdades educacionais, educação como um direito da criança, do adolescente, do jovem, tem que se transformar em financiamento. Por isso a importância desse debate, por isso fazer com que a sociedade como um todo se conscientize de que nós vamos ter um Brasil mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno, se botar mais recursos em investimento. Não é custo, é investimento. A educação é investimento. Por isso que eu estou contente, estou muito feliz com esses debates que nós estamos fazendo, hoje aqui em Salvador, né, como em vários estados, vão acontecer nos 26 estados e no Distrito Federal até o final do mês, e começo do mês de julho, depois a gente vota no começo de agosto a proposta do novo plano para depois ir para o Senado. Então, é essa dimensão, Lincoln, de que a educação precisa atingir os 18 objetivos agora propostos, as 58 metas que são ousadas, e só vai se conseguir se efetivamente tiver um pacto nacional, um compromisso nacional. E por isso que nesse PNE, diferente do outro, nós vamos responsabilizar, nós vamos monitorar, nós vamos escalar. Não é só daqui 5 anos que vai ter avaliação do PNE. Nós queremos escalar 2 em 2 anos para que os atuais prefeitos, os atuais governadores, junto com o governo federal, possam ser monitorados e responsabilizados, não na punição, responsabilizados num compromisso brasileiro, num compromisso nacional de que a educação tem que se transformar na prioridade nacional. Agora, deputado Pedro Kizai, a gente sabe que o problema do déficit educacional no Brasil é um problema complexo, multifatorial, não existe bala de prata para resolvê-lo. Você tem a questão de como tornar as aulas mais atrativas, como garantir que as pessoas tenham sensação de empregabilidade quando investem na própria educação. Você tem a questão da capacitação dos professores de uma maneira mais adequada, inclusive tornar uma carreira ainda mais atrativa, com salários dignos e condições boas de trabalho, porque muita gente às vezes vai virar professor não porque tem a vocação, mas porque foi a profissão que sobrou. Mas qual tem sido o tema mais recorrente? Qual tem sido... A gente sabe que os professores, por um lado, isso é muito positivo, eles têm uma capacidade de mobilização para incidência nos debates políticos por meio dos seus sindicatos, etc. Mas, às vezes, o tema salarial acaba ganhando uma proeminência, um destaque nesses debates. Eu queria saber, esse continua sendo o ponto principal ou tem algo que já saltou aos olhos do senhor no que diz respeito à contribuição da sociedade, seja em Cuiabá, seja em Natal, seja em Porto Alegre? Olha, não há bala de prata, não. Eu gosto dessa tua expressão,
porque é um mutirão coletivo da sociedade brasileira e dos setores e dos agentes educacionais para pensar junto as respostas. O primeiro, lá na educação infantil, educação como um direito, não só como um direito social, mas um direito educacional, e já pensar a qualidade lá na educação infantil. Alfabetizar, 2 anos tem que sair alfabetizado as crianças, senão não tem, fica pelo caminho, se não conseguir ser alfabetizado no 2º ano. Terceiro, o tema da desigualdade educacional. Se, por um lado, o 9º ano é atingido por 95% se forma no 9º ano dos mais ricos, por outro lado, 74% dos mais pobres só se formam no 9º ano. Então, não estamos nem falando de ensino médio. Terceiro, ter recursos e apoio financeiro para permanecer os alunos. Eu fui relator do Pé de Meia. 4 milhões de jovens estão sendo contemplados com essa bolsa de estudo no ensino médio. A gente já percebeu que aumentou muito os jovens permanecendo na escola, aumentou muito os jovens já fazendo o Enem e querendo ir para a universidade. Ou seja, tem que ter política de permanência e incentivo para a conclusão do ensino. E quarto lugar, de um lado, a perspectiva de formação de professores mudar, não só a distância, eu acho que já tem um decreto que enfrenta esse tema de educação à distância, que tenha 50% presencial, porque tem má formação de professores com 100% à distância. Hoje, é claro, todos os secretários municipais de educação do Brasil inteiro pedem socorro, que pagar 49 pila numa mensalidade, educação 100% à distância, em vídeos gravados, é impossível formar bem um professor. Mas tem que ter carreira, não só piso, mas tem que ter carreira para incentivar o professor a fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E, de outro lado, o estudante ter uma escola mais atrativa, ter uma escola que usa, sim, a tecnologia como espaço pedagógico, mas retoma o livro, retoma a pesquisa, retoma a interação, e por isso a educação integral, em tempo integral, é o maior desafio que as escolas estão colocando para nós. Agora há pouco, eu ouvi aqui em Salvador dizendo educação integral em tempo integral como um direito educacional que vai fazer a revolução na educação brasileira. Então, precisa de financiamento para que isso possa ocorrer. Então, é nessa direção que eu sintetizo aqui a minha participação aqui em Salvador, na Bahia, o futuro do Brasil, que Brasil a gente quer, mais justo, mais igual, mais fraterno. A educação pode contribuir com isso? Pode. Eu acredito. Por isso que o Plano Nacional de Educação é uma resposta para aquele Brasil que a gente quer, mais justo e mais democrático. Perfeito. Deputado Pedro Czai, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um bom debate, um bom trabalho para a Comissão Especial do PNE. Sei que não vai dar tempo para uma prainha, mas espero que dê tempo pelo menos para um acarajé aí na Bahia. Grande abraço. Pelo menos eu vou almoçar um acarajé hoje, já volto para Brasília no final do dia, mas vamos partilhar com os baianos aqui, pelo menos a culinária. Um grande abraço, Lincoln, um abraço para todos. Grande abraço, até mais. E agora vamos continuar falando do que a gente tem de previsão para essa semana, que, repito, apesar de ser mais curta, não é menos movimentada. Aline Castelo Branco está conosco e vai trazer o 4º giro de agenda. Ainda tem um 5º aí prontinho para você trazer depois, né, Aline? Isso, Lincoln, são muitos assuntos, muitas comissões, muitas votações. Começo falando que amanhã, às 3h30 da tarde, a Comissão de Viação e Transportes vai debater sobre o setor hidroviário nacional. Os deputados querem aí avaliar a situação das hidrovias brasileiras e qual é o transporte estratégico, qual é a atuação desse transporte estratégico do escoamento da produção brasileira. Os deputados vão ouvir especialistas, autoridades sobre as ações para modernizar e ampliar o uso das vias navegáveis. Você pode enviar perguntas para a comissão, para os especialistas e para os deputados, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao meu lado. Amanhã, às 4 da tarde, a Comissão da Pessoa Idosa vai falar sobre as fraudes do INSS, só que agora nos empréstimos consignados. Os parlamentares vão falar aí, discutir sobre essas irregularidades recentes que foram descobertas, mas não só em descontos, como
a gente bem sabe, mas também em concessões de crédito consignado a pessoas aposentadas. Os deputados também vão discutir aí um certo golpe e assédio das instituições financeiras que oferecem esse tipo de crédito. E, claro, você pode participar dessa comissão, você pode acompanhar todo esse debate que vai acontecer na comissão da pessoa idosa, pelo QR Code aqui ao lado. Amanhã, após as votações, a Comissão da Previdência e a Assistência Social vai falar sobre a vulnerabilidade de crianças na internet. A reunião vai abordar quais são esses riscos, né, que são enfrentados por crianças e adolescentes nesse ambiente digital. A gente está falando aí de formas para aumentar a proteção online, né, com políticas públicas. Os deputados têm uma preocupação expressa, né, nessa exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados, à violência e à exploração. Você pode saber mais sobre esse debate que vai acontecer na Comissão de Previdência e Assistência Social, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Amanhã, às 4 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Urbano vai falar sobre roubos de cabos em cidades brasileiras. A gente está falando aí de cabos de energia elétrica, de internet, de TV, de telefonia, que tem afetado as empresas, mas também quem recebe esse tipo de serviço, que ficam ali por horas sem a oferta desses serviços, porque estão roubando os cabos em várias cidades brasileiras. A comissão vai buscar meios, né, de coibir esse tipo de ação criminosa, de reduzir esses impactos para as empresas e criminalizar esse tipo de ação que acontece nas grandes cidades brasileiras. Você pode saber mais detalhes sobre essa comissão, quem são os convidados, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. E amanhã o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, o SEDES, vai falar sobre o impacto do racismo estrutural e institucional contra mulheres negras, e especialmente esse racismo estrutural que acontece na educação, no trabalho, na saúde e na política. A audiência integra aí uma série de ações em defesa da equidade racial e de gênero. Você pode colaborar com esse debate enviando perguntas, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Lincoln, eu volto depois com mais um giro. Perfeito. Obrigado, Aline Castelo Branco. A gente falou um pouquinho de meio ambiente mais cedo, volto a falar agora, uma audiência pública sobre fechamento dos lixões e a diminuição das emissões de gás metano gerada dentro desses lixões foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa. Geraldo Gurgel acompanhou e resume para a gente. Cerca de 3.000 lixões ainda funcionam a céu aberto no Brasil. O fechamento de lixões de forma inclusiva e socioprodutiva foi discutido em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A procuradora do Trabalho, Ileana Neiva Mouzinho, falou do encerramento humanizado dos lixões. A lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que todo plano de gestão, de gerenciamento de resíduos sólidos deve prioritariamente contratar as cooperativas e associações de catadores. O presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão, defendeu a destinação ambientalmente correta do lixo pelos gestores públicos. Isso é o primeiro passo. Daí para frente começa cooperativa, catador, encerramento de lixão, aproveitamento do resíduo, reciclagem, biogás, CDR, compostagem, tudo que vem, mas só consegue acontecer isso depois que estiver dando uma destinação ambientalmente correta para o seu resíduo. Um dos maiores problemas dos lixões é a emissão de gás metano, altamente poluente. Ronei Alves da Silva preside o movimento nacional Eu Sou Catador e relatou o contato com o gás em um lixão de Brasília. E conforme o gás saía do chão, o fogo passava e consumia aquele gás. O fogo saía, o gás, e ele passava e ia consumindo. E foram vários meses até conseguir controlar o fogo. E essa foi uma experiência assim, de ver o gás metano. E o tanto que ele fazia e faz mal. E hoje,
Tantos catadores têm problemas de saúde gravíssimos por ter nascido, crescido, vivido, casado e sofrido a vida toda sentindo o gás metano 24 horas por dia, muitas vezes. O Brasil é signatário do Pacto pela Redução do Metano nos Lixões, Pecuária e outras fontes poluentes. Segundo Eduardo Rocha Dias Santos, do Ministério do Meio Ambiente, a pasta investe em programas de regionalização dos aterros sanitários para a adesão dos pequenos municípios. Estimativa do Ministério do Meio Ambiente é que até 20% das emissões de metano são do setor de resíduos. E os lixões são onde esse metano é emitido de maneira indiscriminada. Então, encerrar lixão é enfrentar a crise climática, né? E por isso que a gente tem uma política pública específica para isso. A boa notícia é que, apesar de poluir dezenas de vezes mais do que o gás carbônico, a duração do gás metano na natureza é bem menor, disse Marco Wortmann, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Se houver, de fato, implementação de políticas públicas a partir de legislações criadas nessa casa, é possível termos, deputado, resultados rápidos. É possível termos um impacto positivo, muito efetivo, já no curto prazo. Isso porque sabemos que o metano tem uma duração de efeitos na atmosfera muito menor do que o gás carbônico, entre 10 e 12 anos. O tema deverá ser tratado em uma legislação específica, de acordo com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que coordenou o debate. Já trabalharmos numa iniciativa legislativa, um projeto de lei, como que a gente pode fortalecer tanto o trabalho das cooperativas, mas também buscar um caminho, avançar e aprofundar o debate, porque de fato a gente fez do carbono e não aprofundamos o suficiente do metano. A decisão da Prefeitura de São Paulo de impedir as empresas Uber e 99 de explorar o transporte de passageiros por motocicleta foi debatida na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é ligada aos temas de transporte público nas cidades. O Dorivan Lima acompanhou e conta pra gente como foi esse debate. Uma lei de 2009 regula o trabalho dos motofretistas e mototaxistas no transporte de mercadorias e passageiros. Nesse meio tempo, surgiram as plataformas de transportes por aplicativos. As empresas Uber e 99 decidiram entrar também no mercado de transporte de passageiros por motocicleta. Mas, na maior cidade brasileira, São Paulo, foram barrados por um decreto da Prefeitura. André Porto, diretor da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas de aplicativos, diz que a proibição adotada em São Paulo é inconstitucional e baseada em uma falsa premissa a respeito da segurança dos mototaxistas e passageiros. Ele falou em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Nós estamos dispostos a dialogar por uma regulamentação dentro da cidade de São Paulo. Proibir não é proteger a população. A gente tem insistido nessa tese. Novamente, querer atribuir a duas empresas, a Uber e a 99, toda a responsabilidade pelos elevados índices de acidentes de trânsito é querer desvirtuar o foco do debate. O secretário de Justiça da Prefeitura de São Paulo, André Lemos, disse que a decisão é correta por razões de segurança. O município registrou quase 500 mortes por acidentes com motos no ano passado. O índice de mortes no trânsito pelo transporte de motocicletas já é alarmante sem que exista o transporte por aplicativo. Quando se faz esse sopesamento entre princípios constitucionais, obviamente que nós optaremos pelo direito à vida, pelo direito à saúde e pelo direito à segurança pública. Alessandro Sorriso, presidente da Associação de Motofretistas e Entregadores Autônomos do Distrito Federal e entorno, denunciou que as empresas de transporte por aplicativos não seguem a lei que regulamenta o trabalho da categoria. O profissional, para exercer a profissão, ele tem que ter no mínimo 21 anos de idade, tem que ter no mínimo 2 anos de habilitação, tem que ter o curso de motofrete, tudo isso prepara o profissional para poder evitar acidentes, evitar mortes no trânsito, porque a nossa profissão é uma profissão de risco, é uma profissão perigosa, reconhecidamente. Então, é uma lei que não
está sendo cumprida e está sendo desrespeitada por todos os aplicativos. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, defendeu um empenho maior das empresas de transportes por aplicativos na melhoria da segurança da atividade. Divido com vocês aqui uma grande preocupação: um número alto de sinistros de trânsito envolvendo motociclistas. A última edição do Atlas da Violência revelou dados alarmantes, como, por exemplo, que em algumas cidades brasileiras a taxa de sinistros é maior do que a taxa de homicídios. Vamos para mais um giro de agenda do que rola aqui essa semana na Câmara dos Deputados com a Aline Castelo Branco. Isso, Lincoln. Começa falando que amanhã, às 17 horas, às 5 da tarde, a Comissão de Saúde vai falar sobre o papel do farmacêutico frente à automedicação. A reunião vai abordar os riscos, do uso indiscriminado de medicamentos e o papel fundamental do profissional farmacêutico, não só nas farmácias. Os deputados vão debater aí quais ações educativas e políticas públicas que podem combater a automedicação. Você pode acompanhar este debate apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Na quarta-feira, às 9 da manhã, a Comissão do Plano Nacional de Educação vai debater a permanência e a qualidade na graduação. A gente falou aqui um pouco sobre essa comissão do Plano Nacional de Educação que vai determinar os próximos 10 anos de educação, e que na quarta-feira, às 9 da manhã, vai falar sobre o ensino superior. Então, representantes das instituições de ensino vão participar desse debate para saber formas de garantir o acesso, a permanência, a conclusão e a qualidade dos cursos de graduação no país. Você pode enviar perguntas apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Na quarta-feira, às 10 da manhã, a Comissão de Viação e Transportes vai discutir a economia circular no setor de transportes. A Política Nacional de Economia Circular foi sancionada em 2019 e ela prevê o uso mais racional dos recursos e da redução de resíduos. Então, os parlamentares querem saber como aplicar esse modelo sustentável nos sistemas de transporte com foco em inovação, em reaproveitamento e na eficiência energética. Você pode participar desse debate apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Na quarta-feira, às 10 da manhã, a Subcomissão de Climatização nas Escolas vai falar sobre conforto térmico na educação. A audiência vai apresentar vários dados aí relacionados ao conforto térmico, ao desempenho dos alunos e adaptação das unidades escolares às altas temperaturas. A gente vive um momento de mudanças climáticas radicais, então essa comissão vai debater justamente isso e como garantir ambientes mais seguros e adequados para o aprendizado. Você pode participar dessa comissão apontando a câmera do seu celular. Também pode ter mais detalhes sobre essa comissão, sobre quem vai ser convidado, quem pediu essa audiência. Também é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado. Na quarta-feira, ao meio-dia, a Comissão de Educação vai debater a criação de uma Semana Nacional de Conscientização contra o bullying, contra a intimidação sistemática que a gente conhece como bullying nas escolas. A ideia é promover, nessa semana, campanhas educativas e reforçar o papel da comunidade escolar na proteção de todos os estudantes. Você pode participar também dessa comissão, você pode enviar perguntas e, claro, acompanhar todo esse debate sobre a criação de uma Semana Nacional contra o bullying. Lincoln, eu fico por aqui. Obrigado, Aline Castelo Branco. Último giro, descansar, afinal de contas, muito evento, né? Trouxemos para você nada menos que 25 eventos legislativos dessa semana, todos disponíveis em câmara.leg.br/agenda. Repito, câmara.leg.br/agenda. Vou até te mostrar aqui, aproveitar a nossa tela. Essa é a agenda da Câmara, é aqui que você cai quando você entra em câmara.leg.br/agenda. Nós estamos na segunda-feira, dia 16 de junho. Vou dar um atualizar aqui para te mostrar que o único evento que está acontecendo na Câmara dos Deputados hoje é a Comissão Especial da Lei de Incentivo ao Esporte, que você acessa clicando em Acompanhe, porque há vários eventos fora, né? Evento na Assembleia Legislativa do Paraná, que está acontecendo agora, mas a gente não tem transmissão, porque é fora da Câmara. Evento na Assembleia Legislativa da Bahia, que a gente já conversou inclusive com o deputado Pedro Czai, visita técnica em Belo Horizonte, seminário no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que a gente entrevistou agora há pouco.
seminário na Defensoria Pública de Porto Alegre, que a gente também entrevistou a deputada Franciane Baier agora há pouco, todos os eventos fora. Mas se você quiser saber, por exemplo, o que rola amanhã, clica nessa setinha aqui, ó. Você vai para terça-feira, onde a gente tem 54 eventos legislativos previstos. Clicando mais uma vez, você vai para quarta-feira, em que a gente tem, como é véspera de feriado, menos eventos legislativos, 6, mas tem debate importante acontecendo, como, por exemplo, tipificação do estelionato sentimental, um debate extremamente importante que acontece aqui na Câmara, porque a gente tem visto aí, né, se proliferarem muitos golpes usando a internet, mas usando principalmente a carência das pessoas por afetividade, e aí muita gente se fazendo passar por Dom Juan, por um potencial namorado para aplicar golpes, e esse crime não tem tipificação, então está difícil, está mais difícil de punir, para endurecer as penas, para criar o tipo penal, criminalizando, facilitando a aplicação da lei. Está acontecendo esse debate e tem muitos outros debates acontecendo, então tudo isso você fica sabendo aqui por meio do câmara.leg.br/agenda. Eu vou voltar para segunda-feira, clicar aqui, que aí eu encontro esse botãozinho verde aqui de acompanhe toda vez que o evento legislativo começou. Clicando nele, desculpe, essa página está disponível no momento, mas não, ela está aqui, ó, que eu já tinha aberto antes. Quem está falando agora lá na Comissão Especial da Lei do Incentivo ao Esporte, vou até ampliar a tela para você ver aqui agora, é o Il Oliveira, de uma entidade de uso do esporte para projetos sociais, né? Tá aqui, inclusive, fazendo uma apresentação sobre como o esporte pode ser utilizado para enfrentar a crise do eu humano, com perda da identidade e do sentido da vida, vazio existencial, doenças mentais e crise emocional, agressão a si mesmo e ao outro. Se você quer continuar acompanhando esse debate, eu vou passar para ele imediatamente aqui na TV Câmara, mas antes eu trago para você uma participação do deputado Luciano Alves, que mais cedo conversou com a nossa reportagem, ele que está conduzindo os debates lá na comissão, nessa comissão especial. Eu já tenho a fala do deputado Luciano Alves, ainda não tenho, a gente está com um probleminha na nossa internet hoje. Se você tentou acessar câmara.leg.br mais cedo, você viu que a página ficou fora do ar durante um tempo, então não tenho essa fala, mas se você quiser acompanhar, o QR Code que vai aparecer aí na sua tela te direciona para a íntegra desse debate da comissão especial que ocorre lá no plenário 7. E aí você, apontando a câmera do seu celular para o QR Code, você cai no ambiente de transmissão para que você possa assistir desde o início, para que você possa pegar cada uma das falas dos parlamentares e dos convidados, como o judoca Flávio Canto, que falou um pouco mais cedo, para você assistir depois, para você enviar para aquela pessoa que acha que a lei do incentivo ao esporte precisa ser prorrogada, transformada em permanente, como é o projeto de lei 234 que está em avaliação aqui pela Câmara, ou a pessoa às vezes não acha e você quer que esses argumentos cheguem a ela para tocá-la a respeito da lei de incentivo ao esporte, está tudo disponível para você no QR Code que está aparecendo aí, e aqui agora no telão, imagens ao vivo lá direto do plenário 7 do Corredor das Comissões com o Will Oliveira da Rede Esporte pela Mudança Social, RENS. Você fica na companhia dessa comissão especial a partir de agora. Eu te lembro que 1h30 da tarde tem direto da Câmara com um resumão de tudo que acontece na Câmara, tudo que aconteceu hoje e também as perspectivas que deve acontecer durante a semana e alguns dos resultados da semana passada, e especialmente as perspectivas para as votações dessa semana, em que eu te rememoro que deve ser votado o projeto de decreto legislativo que derruba o decreto presidencial sobre o aumento do IOF. A urgência deve ser votada hoje para que a matéria saia das comissões, venha para o plenário, mas na votação da urgência, uma boa parte desse debate já deve ser adiantado nas falas dos deputados do governo e da oposição, uma boa prévia do debate. Se a urgência for aprovada, já é uma sinalização, inclusive, de que a matéria deve ser aprovada. Se ela for rejeitada, sequer a matéria vem para o plenário, tá bom? Siga então conosco aqui na TV Câmara, ligada no Que Importa. Te rememoro que amanhã às 10 em ponto a gente tem encontro marcado novamente aqui na TV Câmara, no portal câmara.leg.br ou no canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Um abraço, até mais.